E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais um vídeo. Hoje foi dia de Conexão Angola, acabei agora o programa, já estou gravando aqui para você com exclusividade no canal. Um prazer enorme estar de volta aqui na minha estrutura em Estocolmo, na Suécia, para poder fazer com mais tranquilidade, né? Não em hotéis como eu vinha fazendo, e que fiz muito mais por compromisso com você que segue o canal, porque isso vale muito a pena para que possamos ampliar esse debate fundamental, esse debate super necessário sobre a geopolítica, que é o que movimenta, na verdade, a política mundial, não é? Então, hoje eu tive Conexão Angola com temas extremamente específicos sobre a formação do governo Trump e quais os impactos disso na geopolítica e também no âmbito interno dos Estados Unidos da América. Vocês vão observar que eu, como voto de confiança, eu acredito que o Donald Trump esteja tentando primeiro acomodar as bases internas para não começar um governo com a base política do Partido Republicano enfraquecida, já que eles ganharam Senado e Câmara Baixa também. Então, as indicações feitas até aqui, com exceção do Kennedy Jr., foram indicações bastante fracas, vamos falar assim. Políticos comprometidos com a agenda de Israel e não dos Estados Unidos. Agora, se eles vão conseguir ignorar o povo americano num governo que foi dada a confiança de que fosse America First, né? E não Israel primeiro, e sim os Estados Unidos em primeiro lugar, vamos ver se eles vão realmente ignorar tudo isso, porque com os obstáculos internos na economia, os problemas que são profundos de imigração, economia e a necessidade de uma retomada econômica dentro dos Estados Unidos da América, Donald Trump terá muita dificuldade de cumprir as suas promessas. A outra coisa que foi colocada pelo pessoal do programa, na produção, foi a presença de Elon Musk como uma espécie de agente flutuador do governo que estaria muito ligado a Trump, tentando negociações extraoficiais com o Irã e etc. É importante que eu falo Irã, porque sou brasileiro, mas em Angola eu falo Irão, porque é assim que fala no português de Portugal, que é adotado em Angola. Então, eu também expliquei sobre a inteligência de Donald Trump de explorar a imagem de Elon Musk para proteger a própria imagem. Dentre outros fatores sobre a política dos Estados Unidos, também falei sobre a questão internacional. Os Estados Unidos não tem arma, não tem tecnologia para brigar com Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Por isso, Donald Trump não vai ter, com aqueles seus nomeados até aqui, uma agenda de agressão, como tem sido dito, que é o uso da força para conquistar a paz. Bem, isso não é mais possível, o mundo não é mais unipolar, a multipolaridade ela já é uma realidade. Negar isso é perder duas vezes, porque vai perder por negar e vai perder no resultado, como aconteceu aí, já entra em outro tema, na Ucrânia, porque Olaf Scholz está prestes a perder o governo, tem um voto de confiança dele em dezembro, que deverá ser chumbado. Com isso, haverá eleições antecipadas na Alemanha em fevereiro do próximo ano, muito provavelmente, e ele ligou para quem esta semana? Para Vladimir Putin. E Zelensky está muito chateado com isso, e você vai ver no comentário o que eu falei sobre este tema. Falei também sobre Israel e Estados Unidos negando a existência de um genocídio, absurdo isso. Biden poderia sair pela porta da frente, mas sai pelas portas dos fundos. Inclusive com Antony Blinken não era diferente, já que Antony Blinken viajou várias vezes fingindo negociar acordo de cessar-fogo enquanto armava e equipava Israel e dava fôlego a Israel para a manutenção dos ataques. Então não há confiança do Irã e dos países da região em relação
a política norte-americana voltada para Israel. E Israel está numa situação extremamente complicada, porque dificilmente irá resistir a uma briga, uma luta, vamos chamar assim, contra todos os países da região. E muitos outros aspectos foram abordados, por isso eu convido você a curtir, comentar, compartilhar este vídeo para que possamos ampliar o alcance. Quem pode, contribui com o Pix. Continuamos com a nossa campanha de renovação dos equipamentos. Conto com seu apoio, quem pode, obviamente. E eu peço a você que compartilhe o máximo possível para que possamos realmente crescer em inscritos no canal, em visualizações, tá bom? Essa semana nós postamos um vídeo sobre apostas que foi feito pela nossa coordenadora aqui do canal, e eu convido você a assistir esse vídeo, está aí já publicado no canal, e também os outros vídeos referentes ao Hora 10 que eu comentei durante a semana, à noite, lá também no canal TPA Notícias, tá bom? Vamos assistir agora aos cortes do Conexão Angola. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na TPA Notícias, todo o sábado, a partir das 18 horas. Já sabe que levamos até assim uma análise pormenorizada e factual sobre os assuntos que marcam o mundo em informação durante a semana. Para o efeito, levamos sempre a cabo uma conversa aberta, franca e também bastante técnica com os nossos comentadores habituais, que nos trazem o seu conhecimento sobre os assuntos que marcam as notícias um pouco por todo o mundo. Para o efeito, então, contamos com estes nossos especialistas que habitualmente se juntam a nós ao sábado para analisarmos os assuntos internacionais da semana. Cumprimento o Wellington Calazans, que acabou de se juntar a nós. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo a Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta para falarmos sobre geopolítica. Wellington, jornalista, especialista em comunicação integrada, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia, de onde, de resto, habitualmente participa para a vastíssima programação da TPA Notícias, aqui em exclusivo para o Conexão Angola, de onde é comentador residente. Esteve na semana passada em Angola e fez o programa a partir dos nossos estúdios e já está de volta ao seu país de residência, de onde volta a conectar-se para o programa. Wellington, é sempre um prazer. E vamos então começar por olhar para este tema que tem que ver com a formação do governo de Donald Trump. Temos aqui nomes bastante polémicos, mas o que a imprensa norte-americana e analistas dizem é que Donald Trump, mais do que na polémica dos nomes, está aqui a olhar para uma quase que fidelidade canina e está a fazer uma escolha a dedo por conta da experiência que tem no governo passado, onde em menos de 100 dias de governo teve bastante contestações e houve demissões a nível do próprio gabinete. Donald Trump, aqui só para lembrar, enfrentou casos na justiça de antigos assessores diretos que se desentenderam com Trump e acabaram por levar o caso para a justiça. Donald Trump não quer viver o mesmo dissabor neste segundo mandato à frente dos destinos dos Estados Unidos e está a fazer uma escolha minuciosa de pessoas que julga conhecer muito bem e que sabe que lhe serão fiéis em tudo aquilo que é a sua pretensão. Tendo em conta o facto de ter conseguido maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, está aqui uma linha aberta para Donald Trump levar avante aquilo que deseja em termos de mudanças na política norte-americana para os americanos e para o mundo. Exatamente, David. Ele está pensando primeiro na estabilidade interna, porque sabemos que destes nomeados aí, se fôssemos olhar o que eles publicam, o que eles falam, ou até mesmo o que eles já praticaram em determinadas situações na política internacional, Donald Trump estaria praticamente frustrando uma expectativa que ele criou de pôr fim às guerras e promover a pacificação internacional. É uma situação extremamente inteligente se ele conseguir realmente conter o ímpeto de figuras notadamente ligadas ao sionismo que governa hoje Israel, por exemplo, e que também
está ligado diretamente ao patrocínio sem freio de uma guerra já perdida na Ucrânia. Então, temos na situação de Donald Trump uma tentativa de acomodar as bases no âmbito interno, dando a essas pessoas cargos, estrutura para o trabalho, condição daquele sentimento de pertencimento a um governo eleito, mas eu acredito que na hora da decisão sobre guerras vai pesar mesmo a parte técnica, o relatório frio da inteligência que vai dizer: a Ucrânia já perdeu a guerra, não adianta mais queimar dinheiro naquilo, e sobre Israel, a incompleta capacidade de fazer frente a todos os países da região e o que seria isso em termos de esforço logístico para os Estados Unidos se fosse apoiar incondicionalmente também Israel, como é pretendido por alguns quadros recentemente nomeados. Como já foi mencionado aí a questão da saúde, é importante lembrar que o Kennedy não é contra a vacina, ao contrário do que foi afirmado aqui, inclusive pelo meu professor Almeida Henriques, que eu tenho maior admiração e respeito, mas o Kennedy, ele defende vacinas devidamente testadas, que não foi o caso dessas vacinas da Covid, porque há provas, de acordo com relatórios produzidos por estudos dele e de cientistas com os quais ele tratou do assunto, que as sequelas provocadas por essas vacinas são realmente muito grandes, num percentual inaceitável, e é esse o questionamento. Até que ponto vale a pena aplicar vacinas que não são devidamente testadas? Não é ser contra a vacina. Eu, por exemplo, sou vacinado, tomei as 3 doses de vacina, mas em momento algum eu confiei naquilo que estava sendo injetado no meu corpo, até porque eu fiquei doente somente depois das vacinas. Eu tive 3 vezes Covid, 3 doses que eu tomei. Ele usou essa expressão, professor, apenas para esclarecer aqui para o nosso público, exatamente dentro da perspectiva de testes incompletos. Ele, inclusive, está movendo um processo contra o laboratório da Pfizer sobre o tema. Mas não é o nosso foco aqui do debate do Conexão Angola. Eu apenas mencionei porque é uma das polêmicas que eu considero assim, extremamente importantes que sejam esclarecidas essas polêmicas para não haver distorção lá na frente sobre negacionismo, sobre uma série de adjetivações que são atribuídas às pessoas que questionam aquilo que vem como verdade absoluta. E nos tempos de hoje, a verdade absoluta só pode ser aquilo que a ciência realmente comprova. E um teste devidamente feito para uma vacina é algo mínimo que alguém que vai se submeter a esta injeções, este medicamento, essa prevenção, pode levantar como algo seguro ou não. Mas isso é uma outra polêmica. Voltando para Donald Trump, David Temudo, eu gostaria de dizer que ele aprendeu sim com o primeiro mandato dele, ele teme ser surpreendido já no seu primeiro ano. Os economistas mais racionais norte-americanos, inclusive republicanos, falam que Donald Trump tem muito pouco tempo para oferecer um resultado prático convincente. Se ele falhar, ele poderá perder a popularidade muito rapidamente e ter os últimos anos de governo no nível de desgaste extremamente elevado, e observe que ele ganhou o Senado e também a Câmara Baixa, o que dará a ele a condição de governar de acordo com aquilo que ele prometeu na campanha. Mas sabemos que os desafios norte-americanos são muito maiores do que aquilo que a imprensa mainstream apresenta cotidianamente. A dívida interna norte-americana, o enfraquecimento do dólar, a própria desdolarização das moedas, né, que é um fenômeno que tem ocorrido aí em todo o mundo, em que os países estão desvinculando as suas moedas e as suas dívidas do dólar. A questão do petrodólar, que foi também um impacto muito negativo na credibilidade, na confiança na moeda norte-americana, para além de tudo que sabemos sobre a péssima relação entre Donald Trump e a Europa,
essa questão da NATO, que ele promete ser muito duro e até retirar, como já fez uma vez, os Estados Unidos da América da NATO, o que seria um impacto muito negativo, não só para a Europa, mas, sobretudo, pois não, David? Wellington, temos aqui uma outra questão que tem que ver justamente com esta maioria confortável com que Trump vai governar. Dos nomes sondados e vão sendo citados pela imprensa para assumir a Secretaria de Educação, há aqui duas situações. Por um lado, é o de extinguir esta secretaria, que equivale nos governos ocidentais o Ministério da Educação, porque quer passar esta pasta para os Estados federais, portanto, para os Estados. Deixa de haver um controle federal e passa a ser um controle apenas estadual. Cada Estado terá a sua própria política de educação. Como é que avalia esta perspectiva? É mais um aspecto que ele faz, pelo menos promete fazer, para tentar acomodar bases internas, David. Isso porque, com aquela tentativa dos democratas de imposição do que chamamos de doutrina ou agenda woke, não é? Muitos estados ameaçaram até mesmo o pedido de independência dos Estados Unidos. Não é? Não podemos desprezar essa importante componente de insatisfação plena com o governo central norte-americano, vamos chamar já que é uma república, né? Não é governo central, mas do governo federal, e com isso o Donald Trump tenta fazer com que os estados possam decidir o modelo de educação mais compatível com as características socioculturais daqueles estados. Então, é também uma tentativa do Donald Trump de suavizar uma pressão muito grande interna dos estados contra o presidente da República. Wellington, outra polêmica, mas que parece estar ultrapassada, mas que não se fecha a porta de voltar a ser colocada por cima da mesa, é justamente o conforto que Trump tem para governar a América nos próximos 4 anos e o controlo que ele, melhor, a influência que vai ter diretamente sobre a justiça. Portanto, o novo procurador é alguém muito próximo a Trump e um jurista bastante radical, com ideias muito pró-Trump. O próprio adjunto, que é indicado para adjunto, que é justamente o advogado de Donald Trump, nos vários casos que tratou com a justiça, são duas figuras que julgavam e que defendiam que os processos que Trump travava na justiça eram uma forma de o Estado norte-americano tramar contra Trump, passa a expressão, e houve aqui uma tentativa de discussão para se alterar ou se mexer na Constituição, incluir uma emenda para ver se Donald Trump pudesse, depois dos próximos 4 anos, tentar um outro mandato. Portanto, seria um segundo mandato consecutivo, mas seria um terceiro mandato, contrário àquilo que diz a Constituição americana, que estabelece apenas 2 mandatos seguidos ou intercalados e que não se pode voltar a candidatar qualquer um presidente que já tenha cumprido 2 mandatos. Parece-lhe que isto voltará a debate. Sim, David, temos que observar que você colocou aí pelo menos 4 pontos muito delicados em uma pergunta só. Vamos pela ordem inversa. Dificilmente Donald Trump vai querer alterar, porque isso exige uma maioria com percentual que ele ainda não possui. E o Partido Democrata certamente seria a parte prejudicada e não iria concordar com isso. Então, eu descarto essa alteração para um novo mandato que já não é permitido de acordo com as leis vigentes. Agora, você falou sobre o domínio do judiciário, sobre juízes que são simpáticos a Trump. Eu acredito, de acordo com o que eu estou lendo na imprensa norte-americana e também de outros analistas de outros países sobre os Estados Unidos da América, é que o Donald Trump, no início, vai tentar dar um sentimento de unidade para apresentar uma grandeza que ele ficou devendo no seu primeiro mandato, quando, especialmente, não participou da transição de poder, por não concordar com os resultados eleitorais, entre outras coisas. Então, ele poderá usar todo esse poder como vamos chamar, num termo militar, arma de dissuasão. Ele não irá utilizar, mas vai mostrar que possui, para que
os opositores não tentem surpreendê-lo através de mecanismos na justiça, o que iria permitir que ele despoletasse uma série de ações que poderiam ser consideradas caça às bruxas ou mesmo uma vingança, numa palavra um pouco mais agressiva. Então, David, o poder está nas mãos de Donald Trump. Agora, se ele vai ter sabedoria para dosar tantas impressões, tantos problemas internos e externos, aí temos que aguardar para saber. Wellington, voltamos a olhar então para a para a composição deste governo. Temos aqui Elon Musk com a pasta, que é um cargo assim algo que diferenciado, que diz que terá como missão, portanto, acabar com a burocracia governativa e também tentar estancar os gastos do governo federal. Musk é uma espécie de assessor especial, não será exatamente um secretário federal, mas assume uma pasta especial criada por Donald Trump, onde promete então travar os gastos excessivos do governo federal. O que é que se espera que isso venha a produzir e qual será de facto o papel deste empresário megalómano, bastante presente nas redes sociais e que venha a fazer parte de um governo tão poderoso como é o dos Estados Unidos? Inclusive, ele é proprietário, né, de uma das redes sociais mais usadas no mundo, que é o X, o antigo Twitter. O Elon Musk, ele é aquele tipo de empresário que fica muito rico com a ajuda do Estado e odeia o Estado. E aí ele entra no Estado para trabalhar contra um Estado que ajudou ele a ser milionário. Basicamente, o nome disso é anarcocapitalismo, perdão. Anarcocapitalismo, que é uma mistura de ódio com egoísmo. Dificilmente ele vai conseguir reduzir as despesas, porque o que hoje pesa no orçamento interno norte-americano são questões ligadas à saúde, ligadas à reforma, que ele não tem como mexer. Somente nesses aspectos, saúde, reforma e o orçamento militar, 90% do orçamento dos Estados Unidos estão comprometidos. Então, ele vai cortar o quê? Não tem como, David. O que ele promete é uma meta inatingível e que só irá produzir propaganda, demonização contra os estados. Porque se você for fazer uma análise muito fria sobre o que é Elon Musk e o papel dele, ele é uma figura que do nada apareceu como milionário, né? Mas que cuida das questões do Estado norte-americano. Satélites, redes sociais. Então, numa análise fria, ele poderia ser considerado um laranja do sistema estatal para que os outros países abrissem mão do que é Estado naquilo que chamam de privatizações, vendendo os seus ativos, inclusive estratégicos. Esta é a política, porque, ao fim e ao cabo, Elon Musk não tem autonomia para tomar decisões sobre as suas próprias empresas. Isso já foi provado nas questões de falta de liberdade de expressão da sua rede social, o X, e também na questão do satélite, quando ele teve que colaborar diretamente com a Ucrânia na guerra, mesmo dizendo que não iria fazê-lo. Acabou sendo forçado a fazê-lo, e também o apoio a Israel foi chamado por Benjamin Netanyahu lá em Israel para que fosse cobrada obediência a ele. Então, estamos aqui, David, numa situação em que Donald Trump ainda não assumiu, mas a pressa norte-americana de ver os problemas resolvidos impede que as pessoas percebam que os problemas existentes não são tão fáceis como parecem de
vou acabar a guerra em 24 horas, vamos cortar as despesas públicas em X%, como se isso fosse uma mágica capaz de ser realizada em um simples toque com a vareta. Não existe essa vareta mágica. Elon Musk não é esse ilusionista, capaz de transformar em ouro todo aquele lixo que ele vai encontrar dos problemas norte-americanos. Portanto, não é ser pessimista, não é ser anti-americano antes que essa pecha tente ser atribuída a mim, é apenas uma questão de realidade. Para quem lê diariamente a dura situação econômica dos Estados Unidos. Por isso, não vejo muito sucesso nessas promessas do Elon Musk, que já foi avisado pela França, por exemplo, que não é para confundir diplomacia com políticas comerciais. Algo que ele tentou com os iranianos para evitar o aprofundamento da guerra do Irão contra Israel, mas parece que não teve êxito e, para piorar, a Arábia Saudita está anunciando que vai aderir à agenda iraniana na região. Ou seja, a situação para um país que não poderia permitir a união de Rússia e China, agora vê árabes e iranianos unidos na região do Médio Oriente. É tudo difícil, não há nada fácil para Elon Musk achar que está apenas gerindo uma empresa qualquer de tecnologia, porque o problema é muito mais abrangente do que ele imagina. Wellington, importa aqui referir que o nome de Elon Musk é cada vez mais uma presença nesta fase inicial do Trump eleito. Inclusive chegou a acompanhar a noite eleitoral com a família de Donald Trump. Musk levou também a sua família para a residência de Trump na Flórida, em Mar-a-Lago. E na reta final da campanha eleitoral, Musk chegou a aparecer em alguns comícios com Trump mais vezes que J.D. Vance, o próprio vice-presidente eleito, o que chegou a levantar cogitações de que Musk estaria a ser preparado para ser o sucessor de Donald Trump em 2028. Contudo, há aqui que esclarecer que Elon Musk não pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos da América de acordo com a lei americana, sendo que o empresário nasceu na África do Sul e possui nacionalidade canadiana e norte-americana. Norte-americana apenas a partir de 2002. E a lei americana diz que o candidato à presidência deve ter nascido nos Estados Unidos e não apenas naturalizado. Portanto, está fora de hipótese, na lei em vigor nos Estados Unidos, que Musk seja indicado a suceder Donald Trump. Entretanto, Wellington, esta figura bastante controversa e bastante polémica começa aqui também a sofrer um certo revés. Portanto, alguma indústria da imprensa a nível da Europa, nos próprios Estados Unidos da América e também no showbiz e no entretenimento, em Hollywood, por exemplo, começaram a deixar a plataforma X por considerar que seja uma plataforma de disseminação de política de ódio e extremismo. É uma das razões pelas quais eu tenho feito alerta. Não é tão simples como ele está pensando. Política é muito mais complexo do que gerir uma empresa, porque envolve muitos outros interesses. Observe que quando falamos das empresas de Elon Musk, estamos falando sobre o que muitos países como Rússia, China, Coreia do Norte, o Irão, a própria Arábia Saudita, consideram questão de soberania das suas nações. Portanto, não é simplesmente dominar satélite, que ele vai poder integrar o globo, não é com uma plataforma de redes sociais que ele vai ser o símbolo da liberdade de expressão, até porque esta semana ele bloqueou um importante político norte-americano, porque fez um comentário de que ele estava parecendo a nova primeira-dama dos Estados Unidos, de tanto ao lado de Donald Trump que ele está, como você mencionou. E isso provocou uma irritação tão grande que ele excluiu esta figura pública da sua rede social. Então, uma pessoa que, né, com essa reação impulsiva, demonstra aí uma certa incapacidade de digerir as críticas que são diretamente atribuídas a ele. David, o Donald Trump, de forma muito inteligente, está usando a popularidade,
o conhecimento global nas novas tecnologias da informação do Elon Musk para desviar o foco, para que ele seja mais comentado do que as nomeações, do que os problemas que serão enfrentados, do que as promessas que não serão cumpridas. Então, a política de Donald Trump é de queimar aqueles que estão por perto antes que o fogo o atinja. Eu vejo dessa maneira, e Elon Musk é apenas mais uma lenha desta fogueira que Donald Trump vai queimar para se proteger e aquecer o seu próprio corpo no inverno que certamente acontecerá a qualquer momento. Wellington, olhamos aqui para a figura de Marco Rubio. Foi um pré-candidato, ou citado como pré-candidato à liderança do Partido Republicano para indicação à candidatura presidencial. Filho de imigrantes cubanos, tem uma política bastante dura em relação à esquerda americana e também na ocidental, de uma forma geral, e é o indicado para assumir a pasta das relações exteriores. O que é que se espera que venha a ser a política externa norte-americana com esta figura, com quase nenhuma experiência diplomática, se assim se pode dizer, nos corredores da diplomacia internacional, se assim se pode dizer, mas que vai então conduzir a diplomacia dos Estados Unidos? Desastrosa, deslocada da realidade, promete o uso de uma força, né? Ele fala sobre conquistar a paz através da força, algo que ele sabe que os norte-americanos não possuem mais. Essa força, apenas para que o nosso público saiba, esta semana, e não foi noticiado por vergonha, as frotas marítimas do Reino Unido, dos Estados Unidos, foram expulsas do Mar Vermelho pelos Houthis. Eu estou falando dos Houthis, aquele grupinho pequenininho. Expulsou 2 esquadras. Então, você imagina, David, se vai ser possível encarar uma China, Rússia e outras potências, o próprio Irão, né? Coreia do Norte, que dominam tecnologias que os Estados Unidos e a NATO não dominam, que são as tecnologias hipersônicas. Então, o Rubio, ele tem uma agenda pró-Israel, praticamente ele é um fanático religioso sionista, que dentro de Israel ele é contestado como alguém extremamente radical e belicista, dentro de Israel. E nos Estados Unidos, ele vai tentar desestabilizar através da comunidade venezuelana nos Estados Unidos e brasileira, os governos do Brasil e da Venezuela. Isso já é algo que ele defende há muito tempo. Então, uma pessoa que vai assumir um cargo que seria de diplomacia, com um pensamento praticamente de, não vou nem dizer de ministro da Defesa, mas ministro de guerra, o êxito é zero, porque o mundo não permite esse tipo de política. Era o momento do Donald Trump exercer a sua liderança para uma nova postura norte-americana aos olhos do mundo. Se for na base do enfrentamento, vai ser como o Império de Roma, só que com os tempos de hoje, que as coisas acontecem em uma velocidade muito maior, a queda norte-americana como império vai ser muito mais acelerada. Não há como os norte-americanos tentarem resgatar uma política de unipolaridade com esse pensamento medíocre do Rubio, que você mencionou como o potencial diplomata-chefe, né, o chanceler do governo Donald Trump. Eu, particularmente, como alguém que analisa e que lê muito sobre os fenômenos da política internacional e, nos últimos meses, sobre os Estados Unidos com muito mais intensidade por causa das eleições e agora o novo governo, eu estou bastante pessimista em relação aos nomes que foram apresentados até aqui. Um nome que foi ventilado, mas que ninguém sabe se é verdadeiro, mas que, se ingressar de alguma maneira no governo Trump, poderá dar uma luz e trazer alguma lucidez, racionalidade ao seu governo, é Ron Paul, que também já foi candidato independente nos Estados Unidos, já foi senador, uma figura extremamente
controversa, mas de uma maneira muito nacionalista pró-Estados Unidos, com respeito às outras nações. Se isso acontecer, aí o Donald Trump estará, na verdade, construindo duas vias, na medida em que ele já inseriu aí o Kennedy Jr. como um dos quadros indicados. Então, vamos ver qual dessas duas vias irá prevalecer nesse governo que está sendo formado. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si. Vamos agora olhar para a situação no Médio Oriente. Os Estados Unidos da América, ainda a administração Biden, rejeita as acusações dos órgãos da ONU que citam genocídio em Gaza cometido por Israel. Pois é, negar isso a essa altura, né, David, beira o ridículo. Até porque, do ponto de vista histórico, as potências coloniais ocidentais, como os britânicos na Palestina, aplicaram táticas de pressão, como enforcamentos e detenções em massa, baseadas em leis de punição coletiva, que continuaram mesmo com o fim do mandato britânico. Agora, com Israel, desde que esse país foi criado numa canetada das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel adotou essas mesmas leis britânicas para manter como chamamos em Angola, palestinianos em detenção administrativa e demolir suas casas. O governo de Israel baseia esta forma de controlar na ideia orientalista de punir não apenas o indivíduo, mas toda a família e comunidade para garantir conformidade. Observe aqui que temos uma sistematização do genocídio. Negar isso, David, é negar a história. O fracasso nas tentativas de punição coletivas são visíveis quando grupos como Hamas, Hezbollah e outros continuam firmes e fortes e resistentes a despeito das condições adversas nas quais estão vivendo. Então, Israel pratica um genocídio porque foi o que restou a Israel, praticar um genocídio. Mas jamais irá derrotar essa resistência, porque é Israel o estranho naquela região. É Israel quem chega depois naquela região. Essa tentativa de relacionar Israel a Israel da Bíblia através de algo que não existe como judaico-cristão, como as igrejas neopentecostais, de maneira extremamente desonesta, tentam ensinar aos seus fiéis, é algo que não se aplica. O Israel da Bíblia não tem nenhuma relação com esse Israel que foi criado por um equívoco das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, porque não reconheceu o Estado da Palestina. E está aí a solução para esse problema, David. É somente através do reconhecimento do Estado da Palestina, com base nas fronteiras de 1967, que haverá paz ali. Tudo o que falarem contra isso será apenas protelar uma guerra que Israel está cada vez mais unindo todos os países da região contra ele. E é uma guerra cara que Estados Unidos e Europa não terão condição de sustentar por muito tempo. Hoje, a crise de armas nos países europeus e nos Estados Unidos da América, por causa de Ucrânia e Israel, vai chegar um momento que vai faltar até mesmo para eles. Então, não vejo essa tentativa de esconder o genocídio como algo inteligente. Seria interessante reconhecer o genocídio, punir Benjamin Netanyahu e os seus fanáticos no poder e tentar uma nova forma de coexistência de Israel na região. Do contrário, Israel estará inviabilizado de permanecer, porque ninguém conseguirá viver todos os dias em estado de alerta, porque isso não é vida. Essa situação de Israel que a imprensa, lamentavelmente, insiste em esconder, David. Wellington, olhamos ainda para esta situação. Portanto, por uma situação muito semelhante, a Rússia foi condenada pela comunidade internacional pelo ocorrido em Bucha. Os relatos foram os mesmos, as mesmas agências, mas com o endossamento dos Estados Unidos e Vladimir Putin
e outras figuras do Estado russo são alvo de mandato do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e genocídio na Ucrânia. Wellington, olhando ainda para a situação na região, temos aqui a situação do Irão, que o Wellington mencionou na sua primeira abordagem quando falávamos do governo norte-americano. Elon Musk manteve um encontro algo que informal com o embaixador do Irão nas Nações Unidas. Ao mesmo tempo que esta semana também sabemos que o chefe da Agência da ONU para a Energia Atômica esteve no Irão, reuniu-se com o presidente iraniano e também com o chefe do programa nuclear iraniano. Exatamente. Sobre Elon Musk, o que foi divulgado na imprensa do Irão é que ele tentou convencer, através do embaixador iraniano nas Nações Unidas, que ele convencesse o Ayatollah Khomeini a recuar daquele anúncio de que haverá a terceira fase da sua operação militar contra Israel. Mas acredito que pouco este embaixador possa fazer, para além de ouvir o apelo do Elon Musk e levar, de alguma maneira, essa preocupação ou esta conversa para as autoridades iranianas. Porque, David, ficou muito difícil na relação entre Estados Unidos e Irão que haja confiança, na medida em que todas as vezes que falavam sobre acordos de paz, Antony Blinken fez isso inúmeras vezes, na prática estavam dando mais armas escondidas, de maneira escondida, a Israel e preparando novos ataques de Israel contra a Palestina e também no Líbano. Essa quebra de confiança fez com que os iranianos praticamente fechassem as portas para novas tentativas de cessar-fogo, suspensão das hostilidades em relação a Israel. Eu acredito que Wellington também ontem foi noticiado que o Qatar anuncia a sua saída do processo de negociação entre o Hamas e Israel. Por isso, porque Israel não cumpre absolutamente nada, impõe condições absolutamente inaplicáveis e culpa o Hamas pela impossibilidade daquilo ser realizado. O que Israel praticamente quer, no que ele chama de acordo de cessar-fogo, é uma rendição, é a extinção da Palestina e a vitória total de Israel, algo que, na essência da resistência palestina, seja ela qual for, jamais irá ser aceitável. Por isso, a situação de Israel que eu mencionei há pouco também, David, é essa. É de um país que consegue quebrar a confiança de toda a região. Imagina só se vai ser possível você viver num continente, numa região, sendo odiado por todos que estão à sua volta. Isso é impossível, especialmente no caso de Israel, que foi um país inventado em 1949. Não é? Então, é muito complicado que essa política de Netanyahu continue em vigor. E essas promessas que Donald Trump faz, porque há até um questionamento dos recentes eleitores de Donald Trump, que ele teria trocado com essa formação de governo o American First por Israel First, né? Que seria Israel primeiro e não os Estados Unidos primeiro. E isso já é um certo desgaste dentro da sua base de apoio social, que são seus eleitores, apesar de que ele agora é presidente de todo o povo norte-americano. Então, David, não há possibilidade de vermos Elon Musk como alguém capaz de solucionar esse problema nas Nações Unidas com o embaixador de Israel, do Irão, nas Nações Unidas, quando é uma questão praticamente decidida do ponto de vista religioso, através do Ayatollah Khomeini. Obrigado, Wellington. Wellington, olhamos então para a questão que tem a ver com o conflito Rússia-Ucrânia.
Esta semana, o chanceler alemão Olaf Scholz fez um telefonema a Vladimir Putin, quebrando este isolamento ocidental a Putin, que já dura mais de 2 anos, e pediu mais proatividade na posição diplomática da Rússia, no sentido de se acabar com a guerra na Ucrânia. Em resposta, Putin disse que a Rússia esteve sempre aberta ao diálogo e pronta para pôr fim ao diálogo, e que o mundo sabe quais são, melhor, pôr fim ao conflito, mas que o mundo sabe quais são as posições ou exigências da Rússia para que tal aconteça. E de outra forma, também disse que para se sentar à mesa das negociações, desde logo, a Ucrânia deve aceitar que perdeu os territórios já conquistados pela Rússia. Exatamente. Como falávamos aqui, a exaustão, a Alemanha era a mais prejudicada. Quando o Olaf Scholz faz isso, né, de ligar, toma essa iniciativa, ele não faz por grandeza, ele faz por desespero, porque pode cair, né, a qualquer momento com o voto de confiança que está prestes a ser votado na Alemanha. Então, ele está tentando se agarrar ao poder e agora busca uma humildade que nunca possuiu, porque em fevereiro do próximo ano é provável que aconteça uma eleição na Alemanha. Mas, como somos pacifistas, e o professor fez questão de destacar isso aqui já no primeiro módulo, quando falávamos sobre os Estados Unidos da América, defendemos, estimulamos e apoiamos toda iniciativa que seja a promoção da paz. Então, olha só, a Alemanha, que foi a maior prejudicada nesta guerra até aqui, porque perdeu o acesso ao gás barato do Nord Stream 2 e do Nord Stream 1 também, que os russos, inclusive, reclamam aí a sabotagem que houve contra as estruturas, e a sua indústria, a indústria alemã, foi a grande prejudicada com o fechamento de muitas empresas e o desemprego crescente na Alemanha. Com isso, David, esse telefonema, ele abre não apenas uma possibilidade de um fim à guerra na Ucrânia com uma versão europeia e não com uma versão Donald Trump de acabar em 24 horas, que para os russos pode parecer mais interessante, desde que essas condições apresentadas pelo vencedor, sempre falávamos isso aqui, o vencedor da guerra é quem define quais são os pontos do acordo de paz. Por isso, o Vladimir Putin fala sobre a impossibilidade de recuar nos territórios já conquistados. E ele acelera agora, no campo de batalha, a conquista e a expansão para a formação daquilo que nós chamávamos aqui de bolha de segurança, bolsa de segurança, dentro da Ucrânia, para evitar novas hostilidades diretas contra a Rússia. Então, se vai ser dessa maneira, não sabemos. O que é importante aqui é que a porta para a negociação de paz foi reaberta, algo que era improvável até pouco mais de 4 semanas, assunto este que sempre estamos aqui com ele na agenda. David, temos que celebrar. Se isso acontecer, vai ser muito bom. Obviamente que Volodymyr Zelensky já está reclamando, fala sobre uma humilhação completa, porque o Ocidente está quebrando a promessa de isolamento da Rússia. Ora, dificilmente a Europa iria sacrificar toda a economia dos seus países por causa da Ucrânia. A guerra na Ucrânia já está perdida e agora é uma tentativa da Europa fazer algo que esteja distante da agenda de Donald Trump, porque os europeus não esperam coisas boas a partir de Donald Trump. Esta é a realidade do xadrez geopolítico quando falamos sobre Ucrânia, Rússia, Europa e Estados Unidos. Estão todos hoje precisando abrir o diálogo com a Rússia, que já ganhou essa guerra, e o nosso público já sabia disso há muito tempo.
Vamos olhar para um outro tema, estamos na reta final do nosso programa. Wellington Calazans, COP29, Cimeira da ONU sobre o Clima, a ausência das grandes potências mundiais, os considerados grandes poluidores e ainda com uma crítica direta ao facto de, pelo menos de Al Gore, pelo facto desta conferência se ter realizado num país produtor de petróleo. Houve críticas duras do presidente do Azerbaijão contra o Ocidente, sobretudo dirigidas à França. A Argentina retirou-se da Cimeira e fez um pré-anúncio também da saída do Acordo de Paris, numa sequência daquilo que Trump havia feito quando esteve na Casa Branca. E esta semana, lembramos, Trump encontrou-se com Milley nos Estados Unidos, portanto é o primeiro estadista, embora que de maneira informal, se encontra com Donald Trump. Olha, David, até a imprensa britânica considerou que esta cúpula não atende mais o propósito para o qual ela foi criada. E isso é uma forma muito sintética de dizer que foi um fiasco. E por que é um fiasco, David? Porque esse debate sobre questões climáticas não foi feito devidamente, não pode demonizar o modelo atual de geração de energia e de riqueza do planeta, achando que vai substituí-lo do dia para a noite. Isso é uma transição que exige uma série de fatores, inclusive sem a demonização dos países que produzem petróleo e derivados, ou que possuem petróleo, né? Já que petróleo ninguém produz, a pessoa apenas extrai. Então, mas isso fica muito claro, David, que essa política de energia limpa, ela foi muito mais romântica do que aplicável, e por isso essa dificuldade desses eventos climáticos terem respostas práticas, porque não tem como substituir hoje, para atender demandas da população mundial, os derivados do petróleo, da geração de energia e de outros produtos, inclusive petroquímicos, que está em tudo que usamos. Então, é por isso que o fracasso foi inevitável. Obrigado, Wellington. Está-nos da palavra, então, na reta final do nosso programa. Peço que, em 30 segundos, nos passe o seu positivo e negativo da semana. Olha, positivo, eu destaco a tentativa de paz que comentamos há pouco, ainda que por motivos egoístas da Alemanha, ao tomar a iniciativa, o Olaf Scholz, de ligar para Vladimir Putin, uma tentativa de negociação de paz na Ucrânia. Isso foi muito positivo. Negativo é a continuação do debate sobre Israel, como se ele é ou não um país que pratica o genocídio, quando o genocídio está em curso e as pessoas estão morrendo na Palestina e no Líbano. São esses dois pontos que eu destaco. Obrigado, Wellington. Um obrigado extensivo também ao Wellington Calazans. A ambos, muito boa noite e muito agradecidos estamos pelas vossas sempre prestimosas e indispensáveis contribuições neste que foi mais um Conexão Angola. Boa noite a ambos. Boa noite, até a próxima oportunidade. Um grande abraço, professor, e também, David, e a você assistindo ao Conexão Angola. Muito obrigado por hoje. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola deste sábado, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, domingo, né? Você assistindo hoje, domingo, não é? Porque tem isso, publica sábado à noite e aí domingo quem assiste está achando que o amanhã é segunda. Não, este domingo. Domingo será o que aqui na agenda? Vamos ver, dia 17 de novembro eu estarei no Geoforça à noite com Rubem Gonzalez, Geoforça Brasil, tá bom? Convido você a assistir a live que eu farei com o Rubem Gonzalez. E eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe, espero que tenha gostado desse vídeo, e quem pode participa com o Pix para que possamos fortalecer os nossos trabalhos. Muito obrigado pela companhia e estaremos aqui na próxima semana com novos vídeos
E também, mais uma vez, eu falo que este domingo será marcado pela minha presença no Geoforça Brasil com o Rubem Gonzalez. Um grande abraço e a gente se vê por lá também.